Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa, sou professora de Biologia e nós vamos trabalhar hoje relações ecológicas. Como podemos definir relações ecológicas? Relação ecológica é uma manifestação, uma interação entre seres vivos que podem ser dentro de uma mesma população ou dentro de populações diferentes. Então nós dividimos em dois campos: as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e as relações ecológicas interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre espécies diferentes. Então, por exemplo, quando nós temos uma união, uma interação entre abelhas, nós estamos falando entre indivíduos de uma mesma espécie, dentro de uma mesma população. Então, nós estamos falando em relações intraespecíficas. Quando nós abordamos indivíduos diferentes, então quando eu falo, por exemplo, numa relação entre um tubarão e uma rêmora, que é um peixinho que vive grudadinho ali no tubarão, nós estamos falando de uma relação interespecífica, porque nós estamos falando de espécies diferentes interagindo. Relações ecológicas intraespecíficas irão ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie. Já as relações interespecíficas irão ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações elas também podem ser classificadas quanto ao benefício ou não das espécies relacionadas, que estão interagindo. Então, as relações elas podem ser divididas em relações harmônicas ou desarmônicas, ou relações positivas ou negativas. Então, nós teremos relações intraespecíficas harmônicas ou desarmônicas e também podemos ter relações interespecíficas harmônicas e desarmônicas. Então, nós vamos ver cada uma dessas relações a partir de agora. Falando das relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem dentro de uma mesma população, entre indivíduos de uma mesma espécie, classificadas como harmônicas, onde os indivíduos têm benefícios com essa relação, nós teremos dois tipos, que são colônias e as sociedades. Quando nós falamos em colônia, nós estamos falando de indivíduos que vivem unidos, grudados fisicamente, para beneficiar um todo. Então a gente não consegue, se nós encontrarmos uma colônia dessa, nós não vamos conseguir a olho nu diferenciar quem são os indivíduos únicos, tá? Então um exemplo é a caravela, que olhando nós falamos que é um único ser, mas na verdade é um agrupamento de indivíduos que dividem tarefas para o benefício mútuo, benefício de todos. Outro tipo de relação harmônica intraespecífica, que são entre indivíduos de uma mesma espécie, são as sociedades. Essas são mais fáceis da gente visualizar elas, que são, por exemplo, nós temos um exemplo muito simples, são as formigas, que vivem em sociedade, vivem unidas. Elas dividem tarefas, cada um na sua função, para benefício mútuo. Assim como nós temos também as sociedades de cupins, nós teremos sociedades de abelhas, onde tem divisão de trabalho. Sociedade, todos que vivem junto têm um benefício. E é por isso que é chamada de relação harmônica. Ninguém perde nessa união. Pessoal, ainda falando em relação ecológica intraespecífica, nós abordaremos agora as relações desarmônicas, que são aquelas que vai gerar um prejuízo para um dos envolvidos, pelo menos, tá? Quando não para ambos. Então nós temos, dentro das intraespecíficas, dentro de uma mesma espécie, desarmônica, nós teremos mais dois tipos, que é competição e canibalismo. A competição é quando indivíduos da mesma espécie, eles vão brigar por algum recurso daquele ambiente. Pode ser recurso alimentar, quando eles brigam por alimento, Pode ser
por território, uma briga por território, pode ser por uma fêmea. Então, muitas espécies ocorrem competições por alguns recursos dentro do ambiente. E com isso, a espécie ela perde, né? Um desses indivíduos envolvidos irá perder e isso pode controlar até o tamanho da população. Outra relação é o canibalismo, quando o indivíduo mata um outro da mesma espécie, né? Porque nós estamos falando de relação intraespecífica, e consome, se alimenta. Isso vai ocorrer, por exemplo, em algumas espécies de aranha, que mata o macho após o acasalamento, ocorre com algumas espécies de escorpiões. As fêmeas, se os filhotes não descerem no tempo correto do seu dorso, elas vão consumi-los, né? Vai matar esses indivíduos e consumir para obter nutriente. Então, galera, hoje nós falamos sobre relações ecológicas, que é a interação entre indivíduos, né, no ambiente, que pode ser entre espécies diferentes ou indivíduos da mesma espécie. Então a gente classifica em intraespecífica e em interespecífica. Essas relações elas podem ser divididas em harmônicas ou desarmônicas, a depender do ganho da população. Então, se ambas ganham na relação, é considerada harmônica. Se alguém perde, é considerada desarmônica. Por isso que muitas vezes também pode vir com o nome positiva ou negativa, tá? Então, nós vemos em algumas questões classificando relações como positivas e negativas. Hoje nós vimos as relações intraespecíficas harmônicas, colônia e sociedade, e vimos as desarmônicas também, competição e canibalismo.